Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor. Praticamente falando só de técnico, tanto do Zubeldia que saiu quanto do Hernan Crespo que está chegando. Ele ainda não foi oficialmente anunciado, mas a gente sabe que ele vai ser anunciado até o final de 2026. Mas antes dos pormenores, lembre de se inscrever no canal, compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, deixe um joinha e aí sim, vamos lá. E vamos começar o vídeo com ele, o nosso presida, Júlio Casares, o homem das redes sociais, do marketing do São Paulo. Ele tem mais de 700 mil seguidores. Postou hoje um obrigado e adeus ao Zubeldia. Foi legal o texto dele, eu vou ler para vocês aqui. Abre aspas. Quero expressar a minha gratidão ao trabalho e o relacionamento com o técnico Luiz Ubeldia em mais de um ano de convívio. Profissional trabalhador e de bom trato. Agradeço também a cada membro da sua comissão técnica. Todos lutaram muito em prol do São Paulo. O futebol, em alguns casos, traz mais que uma relação profissional. É o caso do Zubeldia. Formamos uma amizade trazida pelo futebol. Assim como outros, terá as portas abertas para um eventual retorno no futuro. Obrigado, Zubeldia. Sempre torcendo por você. Eu achei legal a despedida do Júlio Casares. Tenho nada pessoal contra o Zubeldia. A gente sempre criticou ele aqui profissionalmente, pelos resultados, pelo que o time jogava principalmente, acho que até mais do que pelos resultados. A gente já tinha perdido a paciência com as gambiarras que ele estava fazendo, os experimentos, aquele negócio de dobrar a lateral. O time tá perdendo, troca um meio-campo, um lateral, coloca um zagueiro, sabe? Os negócios meio. Enfim, né? Não vamos mais voltar nesse assunto, já foi. Espero também que o Zubeldia tenha sucesso, a não ser contra o São Paulo. Que ele. A gente sempre escutou que ele é um cara gente boa, que ele chegava primeiro que todo mundo, ia embora por último, era um cara muito trabalhador. Mas infelizmente essas qualidades não estavam sendo suficientes para fazer o time de São Paulo jogar pelo menos razoavelmente bem, né? A gente até conseguiu alguns resultados expressivos, principalmente na Libertadores, que ganhou os 3 jogos fora, é, conseguiu ficar com uma invencibilidade bastante tempo. Mas o jogo em si que a gente via de São Paulo não era legal, a gente não, via que o time não estava desempenhando bem, a gente viu que ele insistiu muito em algumas teimosias, alguns jogadores que botou lá até estourar. Quem acompanha o São Paulo e acompanha os nossos vídeos sabe. Mas assim, nada pessoal, a gente torce muito aí pelo técnico aí, que ele seja feliz no próximo clube que ele for trabalhar. E pra gente é página virada, vamos focar no Hernan Crespo e no time agora que precisa sair de perto da zona de rebaixamento no Brasileiro. Precisa avançar pelo menos na Libertadores. Acho que é o que eu falei para vocês, a Copa do Brasil até abro mão para talvez passar agora do Atlético e do Paranaense e depois eu abro mão para que o time consiga se concentrar nas outras duas competições, porque não tem elenco suficiente para isso. Não sei que o São Paulo contrate agora na janela, diz que vai contratar alguns jogadores, vamos ver, estamos esperando. O que a gente não podia deixar de comentar aqui também é que o William Gomes, que foi mandado para o Porto, né, foi vendido para o Porto, e o Mike, que é da lateral, que está na base, desceu para a base de novo, né, tá indo e voltando, pelo menos com o Zubeldia, eles curtiram o post da demissão do Zubeldia. Assim, entendo perfeitamente. Tenho certeza que o William Gomes não queria ir para Portugal, ele queria jogar aqui no São Paulo. A gente queria ver ele jogando aqui no São Paulo. Podia ser que não desse em nada, mas a gente queria ter a chance de ver o cara jogar aqui. O Mike, nesse sobe, volta, também não deve estar muito contente. A gente entende tudo isso. Acho que não são as maneiras mais inteligentes de externar uma insatisfação. Acho que o William Gomes fez bem de ter saído, já que o próprio técnico falou que ele não iria ser usado aqui. E, cara, mundo dá voltas. E amanhã depois eles podem depender do Zubeldia para jogar em algum time aí. Vai ficar um negócio chato, vai ficar uma rusga. Enfim, né? Eu acho que não é a melhor maneira de externar esse descontentamento. Acho que o jogador quem tem que aprender a internalizar isso, trabalhar e procurar uma oportunidade melhor, nem que seja em outro lugar, assim como o William Gomes fez. Acho que ele fez certinho. Acho que deu uma pisadinha na bola agora de curtir o posto de São Paulo, falando que o Zubeldia não era mais técnico de São Paulo. E o que você acha disso tudo?
Acho que a molecada ainda vai aprender na marra. Ou você acha que tá tudo certo? Eles têm direito de externar a opinião deles e boa, e vida que segue. Comenta aí pra gente. E a negociação do Igor Vinícius com o Corinthians parece que melou. O São Paulo divulgou que vai prorrogar o contrato dele por mais 5 anos. Não, brincadeira, brincadeira. Não, mas o negócio parece que melou mesmo com o Corinthians, mas o São Paulo já entrou em acordo com o jogador para liberar ele agora nessa janela do meio do ano. Tem outros times que estão interessados, o Fortaleza, por exemplo. O Vasco até chegou a perguntar sobre o jogador, mas o staff não quer saber do Vasco. E parece que ele tá se acertando com o Santos, cara. Com o Santos. Meus pêsames, Santos. Enfim, de qualquer maneira, o jogador só vai sair depois que se recuperar da lombalgia, né? Mas ele já tem um acordo com o São Paulo. Se ele conseguir a negociação com outro time, ele vai poder sair. Não sei como é que vai ficar a parte de pagamento de salários. Provavelmente o São Paulo não vai pagar nada do salário dele. Então abriria margem para o São Paulo contratar um outro jogador, porque o Igor Vinícius não ganha mal, não, cara. Uma outra coisa que pode pesar para esse acerto dar certo é que o Igor Vinícius veio da base do Santos. Não sei se vocês sabem disso. Ele foi formado lá no Santos, e depois veio para o São Paulo, quando estava pouco antes de subir pro profissional. Mas a base zona mesmo dele de criança foi lá no Santos. Então ele já é ambientado com o lugar e tal. Então pode ser que essa negociação dê certo aí e o Igor Vinícius consiga seguir seu caminho aí. Deus abençoe ele, que tenha muito sucesso, a não ser contra o São Paulo. É o que a gente sempre fala. Obrigado, valeu e tchau. Pode ir, vai com Deus. E se tem uma coisa que anima no novo técnico do São Paulo, o Hernan Crespo, é que ele foi campeão onde passou, né? Inclusive no São Paulo. Hernan Crespo foi o responsável por tirar o São Paulo da fila naquele campeonato paulista, né, em 2021. Jogou sem torcida, o Casares estava internado lá, não sabia se morria, se ficava vivo. Foi uma época bem estranha, muito do tempo que o Hernan Crespo começou a perder foi com o auxiliar técnico dele dirigindo o time. Enfim, foi uma época bem estranha. E mesmo assim, o Hernan Crespo conseguiu ser vencedor aqui no São Paulo. Depois disso, ele foi para um time do Catar, lá conseguiu ser campeão de 3 campeonatos lá. Acho que é o Qatar Stars League, Copa do Catar e a Copa das Estrelas do Catar do outro ano. Ele conseguiu em 22 e um em 23. Ele é bem. Ele varia muito a tática do time, ele joga muito conforme o adversário. É uma coisa bem diferente do Zubeldia, que gostava daquela formação e queria fazer o time jogar naquela formação de tudo quanto é jeito. Ele geralmente é um time agressivo, ofensivamente, time rápido geralmente, com pressão alta, a defesa bem compacta, ele povoa bastante o meio-campo e ele dá liberdade também para os jogadores fazerem as jogadas. Então, assim, como eu falei no outro vídeo, ele se desfez daquele auxiliar técnico dele que dava os treinamentos lá, que a maioria tinha um ranço com ele lá, que foi exagerado. Então, cara, tem tudo para dar certo. E aí depois ele foi pro Al Ain, né, nos Emirados Árabes. Ele ficou um ano lá, de 23 a 24. E ele ganhou lá a Liga dos Campeões da Ásia, inclusive do time do Cristiano Ronaldo, que era o favorito. Ele eliminou o time do Jorge Jesus. E assim, nos dois ele teve aproveitamento muito bom, cara. 75% de aproveitamento em um time, 71% no outro. Quer dizer, aqui no São Paulo ele é um dos técnicos com maior aproveitamento até hoje. Ganha de Dorival, Rogério Ceni, Diniz, Subeldia nem se fala, enfim. A gente tem tudo para se dar muito bem aí com o Hernan Crespo. Acho que vai trazer de volta a torcida para os estádios, né? Que tava meio já caindo fora, cansada de só sofrer. Acho que a gente vai ter bons momentos aí com o Hernan Crespo. E quem sabe uma taçazinha aí para ajudar a gente, que seja Libertadores. E tem alguns jogadores que estão bem felizes com essa troca, você pode ter certeza disso. Um são os meninos da base. O Rian Francisco da vida deve estar dando piroleta, porque, cara, ele não ia ter chance de jogar com o Dineno agora no time. E o Hernan Crespo não é muito desse atacante de pivô. Até eu acho que o Caleri também vai sofrer um pouco para jogar nesse time aí, viu?
Então acho que o Rian tem bastante chance de ser usado agora. O outro que está escanteado e não joga nem a pau, acho que é o Luan. O Luan que foi campeão pelo São Paulo com o Hernan Crespo, fez o primeiro gol contra o Palmeiras, que abriu o caminho, né, para o campeonato, para a taça. E ele é um que provavelmente vai ter chance, porque já jogou com o Crespo, ele está se dedicando bastante. Se ele botar a cabecinha dele no lugar, não deixar mais que o extracampo atrapalhe, tenho certeza que ele vai ter chance aí com o Hernan Crespo. Até porque é o que eu falei, o Crespo ele povoa muito meio campo, ele joga muita gente lá, então esse pessoal da volância aí vai ter bastante chance com ele. Acho que o Negruti também é outro que agora pode ser um pouco aproveitado, melhor aproveitado. E com certeza vai fazer o rodízio de jogadores. Acho que o pessoal aí deve estar saltitante aí. E o pessoal que tinha cadeira cativa, acho que deve estar meio cabreiro. Lucianinho da vida lá, eles devem estar meio ressabiado. E por falar em volância, né, uma ótima notícia, o Luiz Gustavo, ele começou a fazer um treinamento no campo agora para recuperar um pouco do condicionamento físico dele. Claro, está sendo supervisionado pelos médicos que estão acompanhando o caso dele. Ele teve o tremboembolismo pulmonar, né, vocês lembram? A gente ainda não tem certeza se ele volta a jogar na carreira dele em si, tem 37 anos, já tem contrato até o final do ano com São Paulo. Mas ele está começando a fazer trabalhos em campo aí para recuperar o condicionamento físico e os médicos sentirem como é que o organismo dele vai reagir com esse retorno, né? Esse tromboembolismo é complicado porque além dos remédios ele tem que ficar em repouso um puta tempo, e depois vão devagarzinho voltando a jogar e voltando a treinar e aí ver como é que o corpo se comporta com isso. É um negócio bem complicado. E tomara aí que o Luiz Gustavo consiga encerrar a carreira dele de maneira bem satisfatória, sendo campeão aí pelo São Paulo, mesmo que de repente no banco de reserva, entrando de vez em quando, mas que consiga, né? Terminar em grande estilo, ele que teve uma carreira muito legal. A gente torce bastante aí pela recuperação do jogador. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo! Estamos na expectativa do anúncio do Hernan Crespo.